Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje, segunda-feira, dia 21/12 de 2020. Minha câmera aqui tá um pouquinho estranha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Vamos lá. Aqui, pelo jeito, não vamos conseguir. Deixa eu só configurar minha câmera aqui. Realmente não consigo, vamos adiante. O menos importante aqui é a câmera nesse momento. Falamos um pouquinho aí sobre o fechamento do mercado no dia 19, sexta-feira. Sexta-feira tivemos aí um dia para cardíaco nenhum botar defeito, onde tivemos altas, quedas, altas novamente, e ao final do dia foi marcado aí, além das oscilações, principalmente por queda nas principais economias globais. Nos Estados Unidos não saiu a definição do pacote de estímulos econômicos. No Brexit não tivemos uma finalização na sexta-feira e nenhuma notícia positiva. No Brasil tivemos aí briga entre Rodrigo Maia e o presidente Jair Bolsonaro, e com isso tivemos aí todos os problemas aí que foram naturais aí da sexta-feira. Além disso, reacendeu a disputa entre China e Estados Unidos, o que volta a ser um problema aí para a economia brasileira e mundial. Mas vamos aos números do fechamento de sexta-feira, dia 19. Ibovespa, mesmo com uma leve queda de 0,32%, ainda fechou dentro dos 118 mil pontos. Lembrando que esse é um número bem interessante quando nós olhamos aí para tudo aquilo que nós sofremos no ano. O dólar teve uma leve alta de 0,08%, fechando a R$ 5,08. Queda também na bolsa de tecnologia norte-americana, a Nasdaq, fechando em 12.755 pontos, com queda de 0,07%. S&P, queda de 0,35%, fechando a 3.709 pontos. E Dow Jones, queda de 0,41%. A 30.179 pontos. Vamos olhar aí para o mercado europeu. O euro fechou aí com alta de 0,64%, numa alta chegando a R$ 6,23. Lembrando que anteriormente o euro havia baixado dos R$ 6,20. Alemanha, queda na bolsa de 0,27%, fechando a 13.630 pontos. França com queda de 0,39% e Reino Unido com queda de 0,33%. Na China e no Japão também tivemos alta. China fechando aí a 13.854 pontos e Japão a 26.763 pontos. Quando olhamos para o mercado de criptomoedas, depois de altas no Bitcoin, fechou com uma leve queda de 0,31% na sexta-feira, e o Ethereum com alta de 1,47%. Lembrando que, acima de tudo, o Bitcoin, não só o Bitcoin, mas todas as criptomoedas, vêm de forte semana de alta. Deixa eu só ajeitar um negocinho aqui. Vamos ver. Quando olhamos aí para o petróleo, vemos alta de 1,59 no petróleo. O petróleo Brent fechou a 52,32 e o WTI a 49,06, com alta de 1,45 na sexta-feira. O mercado futuro do petróleo hoje já apresenta aí uma forte queda, muito em função de algumas notícias que nós ainda vamos falar no nosso Morning Call de hoje. As principais altas e baixas da sexta-feira, tivemos aí Uzi Minas com alta de 5,54%, fechando a R$ 14,47. Suzano PR, alta de 3,09%, fechando a 56,66%. Companhia Siderúrgica Cosan, a Companhia Siderúrgica Nacional,
fechando a R$ 30,26 e uma forte alta aí nas ações da Gerdau e da Gerdau Metalúrgica, com alta de 2,21 e 2,19. Muito motivada aqui essa alta em função dos commodities. Commodities aí que tiveram forte alta na sexta-feira. As principais baixas nós tivemos Gol com queda de 4,15%, VEG com queda de 3,80%, Cielo fechando aí a R$ 3,72, Cielo que acumula nesse ano e já desde o ano passado uma forte queda, uma forte retração, muito em função também dos novos players, dos concorrentes de mercado. Cielo fechou aí com entre as principais baixas com 3,37% de queda. BR Malls fechando aí com 3% de queda também a R$ 10,31 e Lame 4, que é Lojas Americanas, fechando a R$ 25,50 com 2,67% de queda. Hoje nós temos aí o penúltimo relatório Focus do ano no Brasil dentro da nossa agenda, ver o que os principais economistas do Brasil falam sobre a perspectiva para esse final de ano e início do próximo ano, e também teremos aí receitas fiscais de novembro no mercado brasileiro. Quando olhamos para a agenda internacional, hoje tem divulgação da taxa de juros na China para 1 e 5 anos, a divulgação da confiança do consumidor na zona do euro e leilão de títulos públicos federais lá nos Estados Unidos. Ao olharmos aí para a política que sempre é uma incógnita brasileira, novamente ela vem aí com muitas notícias hoje, o que pode impactar bastante o cenário brasileiro. Uma das notícias, na sexta-feira, a Câmara aprovou a dispensa daquele termo para vacinação de coronavírus. Se você lembra o que nós falamos na semana passada, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto alguns ministros do Supremo eram favoráveis à manutenção desse termo, visto que a própria Pfizer, que é uma das que tem negociado com o governo, não se responsabiliza por qualquer efeito colateral que a vacina de coronavírus possa trazer. Obviamente, quem já leu uma bula de remédio, qualquer bula, sabe que existem aí diversas restrições e diversos riscos em qualquer remédio, inclusive aquele que você toma sem receita médica. Mas a Câmara, felizmente, aprovou a dispensa desse termo para vacinação e isso segue aí para o Senado posteriormente. Falando em Câmara e Senado, se você lembrar o nosso Morning Call aqui, o que esperar do mercado, nós falamos várias e várias vezes sobre o Renda Cidadã, que é aquele programa que o governo federal tem como ideia para substituir o Bolsa Família e criar aí uma renda mínima para o cidadão brasileiro que não tem renda. Ele só será reavaliado, seja como nome de Renda Cidadã ou qualquer outro nome, em fevereiro. O ministro Paulo Guedes acredita que até fevereiro teremos uma boa realidade econômica e uma redução aí dos casos de coronavírus, da pandemia, uma possibilidade de início de vacina e com isso um aumento significativo do PIB para voltar a discutir então o Renda Cidadã, esse projeto aí para manter uma renda mínima para a população brasileira. Até que enfim, se vocês acompanharam aí, Macapá, a região lá do Amapá, estava no momento da eleição nos demais municípios brasileiros, teve aquele apagão, onde chegou a ficar aí praticamente 20 dias aí sem alguns serviços básicos, como luz, por exemplo, e nesse último domingo, ontem, foi a última eleição então para prefeito e o doutor Furlan foi eleito prefeito em Macapá, a capital, derrotando o candidato apoiado por Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Falando ainda em notícias brasileiras, o Congresso praticamente deixou passar, ainda não definiu nada em relação ao pagamento da dívida que o Brasil tem com o Banco do BRICS. O Banco do BRICS é hoje o local onde o Brasil consegue as melhores negociações em relação à taxa de juros para investimentos. E o Brasil tem uma dívida aí com o Banco do BRICS, algo aí que é combinado entre os países participantes do BRICS, que até então não foi paga e até então não foi dada uma satisfação ainda. Para ter uma ideia, essa dívida não sendo paga, além de outras
situações, ela pode travar 5 bilhões de reais em financiamentos. Lembrando aí que tanto o Brasil como federação, estados e municípios buscam, junto ao Banco BRICS, recursos para financiar obras públicas, a melhor taxa de juros do mercado atualmente. E isso, se não for paga essa dívida, se não for aprovado esse pagamento, pode travar esse dinheiro que já estava aprovado, assim como outras situações para o próximo ano, o ano de 2021. Novamente a questão de disputa no Senado, apesar do ainda há uma briga interna para ver quem vai ser o candidato do MDB. Inclusive foi chamado aí o ex-presidente da República, Michel Temer, para interferir, visto que ele também é presidente do nacional do partido, para ele interferir na escolha do candidato que será o próximo presidente do Senado. Como sempre, a política brasileira, eu canso de falar isso aqui no nosso dia a dia, em cada um do nosso morning call, na política parece que só se olha para o próprio umbigo e, infelizmente, nós temos aí diversos problemas com isso. Isso acontece frequentemente. Falando em economia, houve aí uma recomendação do Tribunal de Contas da União em relação à CVM, mostrando algumas fragilidades na CVM, lembrando que a CVM é a Comissão de Valores Mobiliários, ela é o Banco Central, entre aspas, que cuida da parte de mercado de capitais, ações, derivativos e diversas outras coisas. Ela é que supervisiona esse tipo de atividade no Brasil. A CVM, então, de acordo com o TCU, tem fragilidades na supervisão do mercado de capitais e ela está mais preocupada em alguns aspectos, em como fazer o IPO e diversas outras coisas, do que na correção e na proteção do pequeno investidor, que é uma das atribuições da CVM, cuidar aí dos pequenos investidores. E aí o TCU, ele relembra aí principalmente alguns casos recentes, como a situação lá do Joesley Day e companhia, aonde algumas grandes empresas e grandes acionistas foram beneficiados por informação privilegiada e prejudicou automaticamente diversos pequenos investidores que foram afetados naquele momento. Lembra-se também mais recente as situações da IRB e tudo que aconteceu dentro da IRB, e por isso o Tribunal de Contas da União apontou essas fragilidades e pede para que a CVM atue de forma diferente. A CVM já em nota disse que irá verificar todas essas situações. Falando novamente em economia, o STF autorizou estados e municípios, principalmente estados, na verdade, a adquirir a vacina contra coronavírus, mesmo sem uma prévia aprovação da Anvisa. Lembrando que já o estado de São Paulo havia feito uma encomenda de vacinas e chegou mais 2 milhões de doses na semana passada, na quinta ou sexta-feira, se não me falha a memória, mesmo ainda sem a Coronavac ser aprovada pela Anvisa. E agora o STF autorizou que os estados façam a negociação, adquiram a vacina, indiferente de qual vacina seja, mesmo antes da aprovação da Anvisa. Stuhlberg, para quem não conhece, é o gestor da Verde Capital, uma das principais assets do Brasil. Ele, em entrevista ao vivo, em live, na sexta-feira, falou sobre a retomada da economia, sobre o índice Ibovespa, e se mostrou surpreso com a Bolsa chegando próximo dos 120 mil pontos, recuperando toda a perda do ano, e ele fala que a grande diferença foi a retomada do PIB. Ele imagina um janeiro muito forte, principalmente falando em entrada de capital estrangeiro, que vem crescendo no Brasil aí nas últimas semanas, no último mês, mas acredita que para a manutenção da Bolsa nesses níveis será necessário que o Ibovespa, será necessário que o PIB brasileiro venha forte e melhore bastante em relação ao que tem sido feito, além, obviamente, de políticas necessárias aí que serão feitas aí, como reforma política, reforma administrativa, reforma fiscal. Esse risco fiscal é uma das coisas que Luiz Stuhlberg fala bastante em todas as suas cartas e em todas as suas lives. Falando em estímulos econômicos por conta da pandemia, no mundo, no Brasil e no mundo,
nós tivemos aí quase 30% do PIB mundial gastos com estímulos econômicos, ou seja, o PIB mundial está bem ruim e ainda assim foram gastos por conta da pandemia quase 30% do total do PIB mundial em estímulos econômicos. E aí lembramos que existem aí várias negociações Estados Unidos, Europa e Ásia também para ampliação desses estímulos econômicos para uma retomada da economia. Outra repercussão que deve ser notada hoje e na semana é em relação ao aumento de casos de coronavírus e principalmente a uma mutação do Covid lá no Reino Unido. Já foi visto em algumas cidades, alguns países próximos, alguns países vizinhos essa mutação, mas o crescimento absurdo dessa mutação, que ela é muito mais contagiosa. Espera-se que a Alemanha e diversos outros países fechem fronteira com o Reino Unido e essa mudança leva aí o dia de hoje a maioria das economias globais também começarem em abertura negativa. No âmbito corporativo, a Odebrecht mudou o seu nome para Novonor, lembrando que a Odebrecht é aquela empresa que teve todo aquele bafafá em relação à Lava Jato, foi uma das empresas aí mais envolvidas no escândalo da Lava Jato, do ex-ministro Sérgio Moro, na época juiz também, e a Odebrecht já vinha mudando o nome de algumas das suas subsidiárias e agora muda o nome da holding principal, que inclusive trazia o nome da família, né, o presidente Marcelo Odebrecht, e agora foi mudado o nome para Novonor, lembrando que isso é um risco de imagem, né? Então todo mundo lembrava da Odebrecht principalmente por conta dos escândalos de corrupção na época dos governos passados. E agora eles mudam o nome da Odebrecht e de diversas outras subsidiárias aí da empresa, com o objetivo de que as pessoas esqueçam esse nome Odebrecht e automaticamente essa nova empresa não tenha mais aquele risco de imagem, todo aquele problema que tinha anteriormente em relação a Odebrecht e ao nome Odebrecht. A Tesla, empresa de tecnologia que estreou hoje no índice S&P 500, teve queda aí de 4,5% no seu primeiro dia. E uma informação interessante, um levantamento, os IPOs, que são a abertura de capital na bolsa pelas empresas brasileiras, se for juntar todos os IPOs do ano, temos um cenário positivo. Quem investiu aí, e lembrando que normalmente quem compra na abertura normalmente tende a ter valorização dessas ações no decorrer do ano, nos meses subsequentes, nos dias subsequentes. Mas se formos juntar todos os IPOs de 2020 e tirarmos, por exemplo, a Localweb, que tem quase 400% de alta nesse ano, desde o seu IPO, nós teríamos aí sido frustrados com uma queda de cerca de 21%. Então, só relembrando aí, se tirarmos Localweb e colocarmos todos os outros IPOs do ano de 2020, quem comprou todas as ações teria aí uma média de queda de 21% em suas ações, na sua rentabilidade. IRB, que nós falamos frequente aqui, justamente por causa dos escândalos que aconteceram aí durante o ano e a oscilação da empresa durante o ano, que chegou aí a praticamente R$ 37 lá no início do ano as ações e depois caiu para menos de 7. IRB agora, com toda a sua mudança de governança corporativa, anunciou que irá pagar proventos o equivalente a 13 centavos por ação. Notícia dessa segunda-feira também, eu falei já na semana passada que a empresa Vale não tinha conseguido fechar acordo com o governo de Minas e agora, nesse final de semana, a prefeitura de Brumadinho suspendeu o alvará de funcionamento da Vale. Então, lembrando aí a tragédia de Brumadinho, né? Agora a prefeitura, por conta dessa como não finalizou a negociação, não entraram em um acordo Vale e Estado de Minas, a prefeitura de Brumadinho suspendeu o alvará de funcionamento da Vale. Vamos aguardar o que acontece e o que pode acontecer com as ações da Vale também nesse dia.
Falando em novas empresas e abertura de capital na bolsa, a indústria do luto, né? Quando falamos em morte, olha para a bolsa brasileira. Já existe hoje um fundo de investimento imobiliário de administradoras e empresas de cemitério, e agora uma empresa administradora de cemitério, uma das maiores do país, já fala em abertura de capital na bolsa. Então, talvez um novo cenário, um novo tipo de investimento no futuro, lembrando que apesar de toda a dor que existe dentro da indústria do luto, ainda assim é um negócio e é um negócio rentável. Então, no futuro podemos aí ter empresas desse segmento na bolsa de valores. Por fim, a última notícia do mercado corporativo, a Ultrapar. Ultrapar é a empresa, são os postos Ipiranga, né? Então, quando você passa e vê um posto Ipiranga, você sabe que é Ultrapar. Ela também é dona da Ultrafarma, e a Ultrapar planeja em 2021 vender essa parte de farmácia, vender os ativos da Ultrafarma e focar somente no principal nicho dela, que é a área de combustíveis, a área de commodities. Essas foram as principais notícias de hoje. Lembrando que, como eu falei anteriormente, os principais mercados globais estão em forte queda por conta do aumento de casos no Reino Unido, da nova mutação do coronavírus, com uma quantidade de transmissão muito maior, um índice de transmissão muito maior, e além disso, o possível fechamento aí das fronteiras das principais economias europeias. Vamos acompanhar, o Brasil deve novamente acompanhar esse cenário, deve ter forte queda no dia de hoje. Agradeço a sua companhia e amanhã, 7h30, estamos novamente aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado